Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a aula número 2, que traz leitura e interpretação dos principais pontos presentes lá no manual do recenseador. Então, desde já, eu agradeço o seu carinho e a sua audiência de sempre. E se você está neste vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, sem mais recados, para que não nos alonguemos tanto nessa aula número 2, vamos à leitura e interpretação do nosso conteúdo de hoje, que se dedica ao percurso e cobertura do setor censitário. Então vamos lá. O que é o tal do percurso do setor? É o procedimento utilizado para andar em um determinado setor, de forma disciplinada e cuidadosa. Este procedimento trará ao seu trabalho uma maior organização, maior segurança e, é claro, maior agilidade. Junto ao correto uso dos conceitos e orientações que já são tratadas dentro do manual, a atenção ao percurso vai evitar erros, omissões e registros indevidos. Você utilizará este método para realizar corretamente a coleta de dados. Então, o percurso é justamente o seu andar, o seu explorar dentro do setor, que exige planejamento, para que você não deixe de cobrir certas áreas, para que nada passe despercebido, já que a intenção é que todos os domicílios, todas as unidades sejam recenseadas, sejam registradas. Então, essa cobertura tem que ser feita da melhor maneira possível. Vamos lá. Durante esse processo, é fundamental que você registre no mapa em papel onde terminou o trabalho em um dia, para dar continuidade posteriormente, agilizando o seu reinício. Outra alternativa é registrar uma foto no DMC para identificar o último ponto trabalhado. Então, esse trecho, esse tópico especificamente da apostila, não traz assim regras que você tem que seguir, porque tem que seguir, não. São orientações para ajudar você, recenseador, nesse trabalho em campo, ok? Então, esse mapa de fato impresso vai ajudar você bastante a você planejar. Olha aí, nesse dia eu quero trabalhar essa área, amanhã eu quero trabalhar essa, ter o seu planejamento, e o mapa do setor impresso vai ajudar você a fazer marcações, anotações, tá? Justamente para você ter uma cobertura total e de qualidade nesse setor. A cobertura do setor está intimamente ligada ao seu percurso. Percurso mal feito, cobertura mal feita. Não dá para fugir disso. É o procedimento, na cobertura, de realizar o levantamento dos endereços de todos os domicílios, de todos os estabelecimentos e de todas as edificações em construção ou em reforma encontrados na área de trabalho sob sua responsabilidade, incluindo as entrevistas, quando aplicáveis, na ordem do percurso. Então, tem um percurso no setor, que é o caminho que eu vou seguir, a rota que eu estabeleci para mim, dentro do meu planejamento, dentro da realidade que eu encontro em campo. E a cobertura do setor é justamente, não é só andar, de fato, fazer essas coletas, registrar tudo isso que está citado aí nesse trecho. E, é claro, se inclui aqui as entrevistas, tá bom? Então, vamos lá, né? Para evitar falhas na cobertura do setor, é fundamental que as confirmações, inclusões ou exclusões de unidades sejam realizadas na ordem do percurso. Ou seja, à medida que você percorrer o setor, deve realizar as confirmações, que são justamente os endereços que já estão na lista prévia, lá no setor. Realizar também as inclusões, que são os endereços que não estão na lista prévia. E as exclusões, que é justamente excluir endereços, domicílios que, embora estejam presentes na tal da lista prévia, em campo eles não existem mais, ok? Ou não se enquadram mais como unidades a serem recenseadas.
Cobrir o setor censitário significa verificar e registrar todas as unidades encontradas, domicílios, estabelecimentos e edificações em construção ou em reforma, dentro do perímetro do setor, percorrendo de forma ordenada e correta e realizando a coleta de dados. Essa ordenação é essencial. Você em campo, de fato, vai perceber que não há como fugir desse percurso de maneira organizada, de maneira planejada, se você quiser ter, de fato, eficiência nesta cobertura, nesse trabalho, ok? Então, vamos lá. Considerando as definições de percurso e de cobertura que a gente acabou de ver, fica claro que ambos estão interligados. Um está conectado ao outro. No trabalho de recenseamento, você vai realizar simultaneamente o percurso e a cobertura do setor. Ou seja, ao mesmo tempo que estará percorrendo um determinado setor, de forma disciplinada e cuidadosa, reforçada aqui pela redação da apostila, ao mesmo tempo que você percorre, automaticamente você também está registrando esses endereços, coletando todos os questionários, sem omissões e sem registros indevidos, ok? É importante estar atento a esses conceitos. Podem aparecer aí na sua prova no final do seu treinamento e você não vai pisar na bola, pelo amor de Deus. Vamos lá, nos sairmos bem nessa prova ao final do treinamento, que também é eliminatória, além de classificatória. Então, vamos lá. Sempre que localizar um endereço em seu percurso, realize o registro no DMC. Encontrou o endereço? Registra no DMC, independentemente da presença de um responsável pela unidade, da identificação da espécie ou da coleta do questionário naquele momento. Esta prática é fundamental para garantir o registro dos endereços na ordem do percurso que foi realizado por você. Não sei se eu entendi muito bem, professor. Vamos lá. Acabei de coletar a casa número 2. Vou na casa número 3, tá? Está tudo fechado, não tenho como ter maiores informações sobre ela, mas mesmo assim eu vou estar registrando esse endereço. Aí, posteriormente eu volto, tá? Vou lá, visito, classifico ele, identifico que tipo de espécie é aquele domicílio, aquele endereço. Mas o importante é sempre registrar os endereços, independentemente se a coleta vai ser feita por você naquela hora ou não. Isso é ter organização. Isso é trabalhar de maneira cuidadosa. Não pule o endereço para realizar seu registro posteriormente. Eu acabei de falar. Estou na casa 2, aí vou para a casa 3, e aí não tem ninguém, ou é uma obra, está abandonado, aparentemente abandonado, eu tenho que resolver depois. Eu tenho que registrar, não posso ir lá para a casa 4, porque não pule o endereço. Pois além de garantir a ordenação da listagem desses endereços dentro do seu setor, é fundamental realizar a cobertura completa do seu setor censitário. Ou seja, se você não registra, pois não vou registrar, não tem ninguém, depois eu volto. Será que volta mesmo? Será que vai lembrar que tinha um endereço não coletado? Não. Ok? Então, para evitar esse tipo de erro, essa falha na cobertura, registra os endereços em ordem, independentemente se a coleta ou classificação vai ocorrer naquele momento ou não. Lembre-se de que o registro de pendentes de espécie da unidade visitada e os 2 registros que estão lá no DMC, relacionados com morador ausente, colaboram nesse sentido. Ou seja, você vai estar lá registrando e vai ter essas classificações aí para você fazer, Se você vai visitar ainda, pendente de ser visitada, ou caso o morador esteja ausente, que aí sim 2 classificações para morador ausente presente no seu DMC. Eles garantem que os endereços foram coletados na ordem que tem que ser e que você terá a chance de retornar para eles e fazer os ajustes necessários e a coleta do questionário. Então é isso. Você vai lá registrar, é uma ferramenta a mais para você, Você classifica aquele endereço não coletado, Independentemente do motivo, o DMC vai te fornecer essas 2 opções, tá? E você vai ter que registrar em ordem. Não tem como fugir disso. Não pode deixar para depois, para voltar depois. Se a unidade não vai estar lá no seu DMC, como é que você vai ter certeza que de fato precisa recensear ali, que eu deixei 1 ou 2 unidades acolá? Não vai ter certeza. Então, chegou na unidade, não tem ninguém? Não tem problema não. Vai lá, registra o endereço na ordem correta, resolve depois. Vamos lá. Lembre-se de que, durante o percurso,
Você poderá encontrar endereços em diferentes situações. De acordo com cada caso, você vai realizar o que, professor? Vamos lá. Uma confirmação. O que é a tal da confirmação? É um endereço que existe na lista prévia, como eu havia citado alguns minutos anteriormente, com ajustes a serem feitos ou não, seja no endereço, seja na espécie. É uma confirmação. Que embora esteja na lista prévia, pode sim exigir uma alteraçãozinha aqui, outra ali, mas é uma confirmação, está na lista prévia. A inclusão é justamente aquele endereço que não está na lista prévia, mas que você identifica no seu percurso. E tem que ser incluído na ordem correta. Okay? Não vou vou logo iniciar só pelos endereços que estão na lista prévia, só pelas confirmações. Não, registra em ordem. E a exclusão é justamente o endereço que, embora esteja na lista, ele não existe mais dentro do seu setor, dentro da realidade. Ou seja, não divida, né, da forma como eu falei, né, como eu citei o exemplo. Vou primeiro para as confirmações, depois eu vou para as inclusões. Não, registra em ordem. Cada situação vai lhe mostrar qual desses 3 caminhos apontados aqui você vai seguir. Ok? Vamos lá. Os estabelecimentos agropecuários possuem espaços para o registro de dados do informante, nome, telefone e e-mail. Estas informações são fundamentais para que o IBGE entre em contato com os informantes durante o censo e também para operações futuras, facilitando a abordagem e o contato com eles. Então, esses estabelecimentos agropecuários vão acabar entrando na lista prévia para o futuro censo agro, para o próximo censo agro, ok? Vamos lá, né? Informações aqui super importantes, super essenciais aí para essa sua formação, para que ela ocorra com qualidade e você de fato consiga se classificar. Então vamos lá. No caso dos domicílios, nome, CPF, telefone e e-mail serão coletados na entrevista e ao final da entrevista, automaticamente preenchidos na espécie de domicílios, enquanto nos estabelecimentos em que a coleta destes dados se aplica, você deve realizar o registro no ato da confirmação da espécie. Então há uma diferença aí em relação à coleta destes dados diante de um domicílio ou diante de um estabelecimento. A lista prévia que consta no seu DMC lhe permite visualizar os dados do responsável pelo endereço na operação anterior, o que pode ser um recurso importante no contato com informantes e para encontrar unidades de difícil localização. Então vamos lá. Em caso de domicílios, nome, CPF, telefone e e-mail serão coletados na entrevista e ao final da mesma automaticamente preenchidos lá na espécie de domicílios. Já diante de estabelecimentos, esse registro se realiza no ato da confirmação da espécie. Pequeno detalhe, mas importante sim, de ser fixado aí por você, recenseador, recenseadora que está atento a cada detalhe e que se Deus quiser, vai voltar aqui, vai comentar: poxa, professor, dei super bem, agora vou só iniciar o trabalho, vou só iniciar o trampo. Vamos lá. Em todos os domicílios, esteja atento à possível existência de mais de algum domicílio no terreno que não esteja listado, isto é, casas nos fundos, subsolos, né? Não sei se vai ocorrer, mas subsolos, e outros espaços da propriedade não identificados à primeira vista. Mas não se esqueça de observar os critérios de separação e independência para confirmar que a edificação se trata de fato de um domicílio. Então vou exemplificar aqui, se você não tiver entendido muito bem. Vou falar aqui da situação da minha cidade, Granja, norte do Ceará. Então, o que acontece muito, né? Vai lá, você vai encontrar, né? Tem inclusive uma parente minha, né? Tem lá a casa, né? Tem uma fazenda grande, né? Provavelmente vai estar na lista prévia só essa fazenda, só esse endereço, só esse domicílio. Só que ela construiu outras 2 casas para os moradores que, né, trabalham lá, eles moram lá com as famílias, têm seus próprios bens. Então, este é um caso, né, onde você tem que estar atento a tudo. Casa no fundo, casa na própria propriedade, que pode se encaixar também como um domicílio, como um endereço a ser recenseado. Vamos lá. Sempre verifique também se existe mais de uma espécie nos endereços. Pode haver edificações que são aparentemente apenas domiciliares, mas que possuem também alguma espécie de estabelecimento. Ocorre muito, né? Às vezes o cara lá tem um comércio embaixo, né, e a casa é em cima. Comércio embaixo, a casa é em cima. Vai ocorrer bastante.
e também edificações, que são aparentemente apenas estabelecimentos, mas que possuem morador residindo de forma permanente ou improvisada, ok? Então, tem um caso aqui no meu bairro, por exemplo, o comércio é todo na frente, se você passar, você jura que é só um estabelecimento, mas não. Lá no fundo tem a casa dele, mora com a família, neste caso de forma permanente, então tem que estar atento a tudo. Durante todo o processo de percurso e cobertura, você deve estar atento à ordem de registros dos endereços no DMC. Ela é fundamental para que, em operação futura, em censos futuros, em outros trabalhos do IBGE, o agente de campo encontre os endereços do setor listados no dispositivo de coleta de forma organizada, agilizando o trabalho e evitando erros. Para você, recenseador, a ordem correta dos endereços também é muito importante, pois agiliza o seu trabalho e facilita a localização dos endereços, endereços já trabalhados nas listagens, caso você precise retornar a algum deles, ok? Então, super importante essa cobertura correta e esse registro também na ordem correta. Ajuda o seu trabalho e o trabalho de futuros agentes que possam vir a também trabalhar nesse seu setor, seja em censos ou outros trabalhos de pesquisa que são feitos pelo IBGE. Comunique ao seu supervisor todas as divergências encontradas entre o mapa do setor, ou a descrição do perímetro da sua área de trabalho e a situação observada no reconhecimento, para que ele tome as providências necessárias à atualização dos dados do setor. Okay? Então, os supervisores estão fazendo sim, atualmente o entorno, a pesquisa do entorno, então isso vai evitar, pelo menos é para evitar que essas divergências, surjam com tanta frequência, ou que surjam, mas pode acontecer. Se acontecer, você vai lá, fala com o seu supervisor para ele atualizar essas informações do setor. Ao realizar a cobertura, você deve respeitar os limites do setor onde estiver realizando a coleta. Seu DMC dispõe do descritivo, da visualização do perímetro do setor e da imagem de fundo, recursos importantes para que você se localize e se mantenha dentro do setor. Então, o setor tem essa ferramenta importante que é o DMC, tem a descrição, tem a imagem satélite, tem um contorno do perímetro do setor para você se localizar e saber se aquela unidade está ou não dentro do seu limite, se está ou não dentro do seu setor. Entretanto, imprecisões podem existir, já que o GPS não tem 100% de precisão. Há alguns metros aí de imprecisão, pode ocorrer. Em caso de dúvidas, a referência deve ser sempre o texto que descreve o perímetro do setor. Vamos lá dar um exemplo aqui. O setor tem lá, uma das faces termina em uma rodovia. Ok? Tá lá, tá no descritivo. Rodovia 003. Só que durante o meu trabalho em campo eu percebo que lá no mapa do DMC, lá onde eu estou vendo o meu setor, a linhazinha, a face está passando um pouco da rodovia e está pegando algumas residências que estão após a rodovia. Vamos lá, meu instinto de recenseador vai dizer o quê? Opa, eu vou coletar, está dentro do meu setor, olha aí o contorno, olha o perímetro, essas casas estão dentro do meu setor. Porém, se você for lá no descritivo, você vai perceber que não. A face daquele setor termina na rodovia, ok? Então aquelas casas, embora aparentemente estejam dentro do seu setor pela imagem que você tem, o que conta é de fato o descritivo. Isso ocorreu muito no Censo Agro e vai continuar acontecendo sem dúvida alguma. Vamos evitar dor de cabeça, não vamos coletar unidades de outro setor, de outro recenseador, para que o mesmo não aconteça com a gente também, para que a gente não perca unidades que foram coletadas indevidamente. Lembrando que se foi coletado indevidamente, vai ter que ser refeito, é um trabalho em vão, você vai coletar de maneira desnecessária essas residências, tá? Complicado, então tem que estar atento a isso. Você deve avaliar a realidade encontrada em campo para definir como fará o percurso e a cobertura do setor. Para tal, o suporte da sua supervisão e o reconhecimento do setor são instrumentos fundamentais. Assim, o planejamento começa ainda no posto de coleta e é tão importante quanto a realização de um percurso criterioso, ordenado e cuidadoso, quanto à realização da cobertura de todos os endereços. Então,
Você vai conseguir com seu supervisor as orientações de como chegar àquele setor, informações a mais sobre aquele setor, tá? Você vai ter todo esse suporte, tá? Antes de você iniciar, tá? Se planeje corretamente, tá? Quantas horas eu posso passar no setor de maneira ininterrupta, quais os horários mais adequados para visitar aquela comunidade, aquela região. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser bem planejado. Não se esqueça, olha aí, de realizar as cópias de segurança, os backups regulares e transmitir as informações do dispositivo de coleta para o posto com regularidade, de modo a minimizar um eventual problema com o equipamento. Então, além disso, né, que é citado aqui, muitas vezes o recenseador terminava o setor lá no DMC, ele vinha, poxa, Carlos, né, eu era o supervisor, vai lá, corrige meu setor, feche meu setor que eu quero receber meu pagamento. Eu ia lá, só tinha 3 unidades recenseadas e no DMC dele tinha 70. Por quê? Porque ele não havia feito os backups, as cópias de segurança e nem realizado essas transmissões constantes. Tem que transmitir para a gente ter acesso a essas informações atualizadas, ok? Em locais com acesso à internet, recomenda-se a realização de uma transmissão após cada entrevista realizada, né? Para você não perder, além de não perder aquela entrevista que você realizou, a gente recebe, né, lá no posto de coleta, lá na supervisão, esses dados de maneira mais atualizada possível. A gente consegue entender bem, de maneira mais fiel, o desenvolvimento do seu trabalho. Então as correções, a supervisão ocorre de maneira mais rápida e de maneira mais rápida você deve receber o seu pagamento. Em locais onde o acesso à internet é mais restrito, recomenda-se, na medida do possível, pelo menos uma transmissão por dia. O que vai acontecer muitas vezes quando você trabalhar na zona rural, né? E você só vai ter acesso à internet quando chegar em casa. Então, chega em casa, faz a transmissão. Se está sem internet em casa, vai no posto, tá? Para realizar esta transmissão. Na maior parte dos setores censitários do país, o recenseador encontrará um cenário urbano, com a ocupação do terreno organizada em quadras e faces. Opa, né? Então vamos lá. Setor censitário urbano está organizado em quadras e faces. Entretanto, há uma parcela expressiva e gigantesca de setores em situação rural, onde a ocupação do terreno se dá de forma indireta, na verdade de forma diferente, além de uma quantidade menor de setores em condições diferentes, onde a ordenação da ocupação não permite a clara identificação de quadras e faces, ou onde serão encontradas formas diversas de ocupar a área do mesmo setor. Então o percurso na zona rural é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais diferente. Essa cobertura tem que ser feita de maneira atenta também, tá? Você tem que triplicar a sua atenção em relação à cobertura e percurso do setor em situação rural. Esta diversidade de possibilidades exige que os procedimentos de percurso e cobertura se adaptem à realidade encontrada para que o trabalho ganhe em organização e eficiência, garantindo maior agilidade e cobertura do setor. Vejamos como percorrer e cobrir esses setores em situação urbana e rural na próxima aula. Então, para não alongar tanto, na próxima aula a gente vai ver essa cobertura do setor urbano e do setor rural. Então, um grande abraço, agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu comentário, o seu feedback é importante para que eu possa melhorar onde precisa ser melhorado e que possa manter o que está bom. Então, aquele abraço, até um próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu!